Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam bem-vindos, que Deus o abençoe poderosamente a todos em nome de Jesus. Queridos, vamos dar início aqui à transmissão do programa, na casa do Pai, programa, Louvado seja Deus, para que nós possamos estar continuamente na presença de Deus, buscando Ele em espírito e em verdade. Então vamos dar o início deste programa nesta noite, na casa do Pai, amém? Seja bem-vindo, fica aí conectado, compartilha, tá bom? Para a honra e a glória do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa. Você está ouvindo pela sua rádio web João 4,14, o programa Na Casa do Pai. A apresentação, Pastor Gerardo. Programa Na Casa do Pai. Salmo capítulo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no tempo do Senhor. Programa Na Casa do Pai. Apresentação, Pastor Gerardo. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela. 18h56. Quantos querem um coração igual ao do Senhor? Então peça isso nessa noite. Quero um coração. Quero um coração igual ao teu. Quero um coração igual ao teu. Um coração puro, um coração reto, coração ensinável, coração sincero, um coração puro, um coração reto, coração ensinável, coração. Yeah! Quero um coração igual ao teu. 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 Um coração puro, um coração reto, coração ensinável, coração sincero, um coração puro. É o que nós queremos. Eu quero o Senhor. Eu quero um coração igual ao teu. Quero um coração igual ao teu. Quero um coração. Eu quero um coração, Senhor. Oh,
Esse é o momento que você pode erguer a tua voz e pedir ao Senhor. Clame nessa noite: Senhor, quero um coração igual ao teu. Levante um clamor, igreja, nessa hora, e peça ao Senhor um coração igual ao dele. Peça ao Senhor. Quero um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-me, ensina-me, muda-me se for preciso. Muda-me se for preciso, Senhor. Quebranta-me, quebranta-me. Se preciso for 19 horas e 2 minutos. vindo de ti. Os enfermos são curados, todo mal foi derrotado, as cadeias são quebradas, há poder sim, há poder sim, há poder. Os enfermos são curados, todo mal foi derrotado. Cantei! As cadeias são quebradas, há poder sim, há poder, há poder sim, há poder.
19h07. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Te dizer que minha esperança está em Ti. Eu não tenho nada além, nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada. Eu não tenho nada. Gabriela Rocha, a passarela é toda sua, né? Se sentindo sozinho, coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, seu Deus contigo está. E espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem. Confia, Ele vem e faz um milagre. Faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra Te dizer que minha esperança está em Ti, que eu não tenho nada além, nada além de Ti, mas nada além da promessa, da Sua promessa. Eu não tenho nada, nada além dos Teus sonhos, nada além das Suas promessas, Deus, nada além dos Teus propósitos, Deus. Maior é aquele que prometeu.
19h13. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Não, não há, não há outro igual. Tu és santo, santo.
eu sinto falta. 19h21. Rádio Web João 414. O que é sucesso, toca aqui. A sua voz me chamando pra entrar. Eu sinto tanta saudade de caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Eu sinto tanta saudade de conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. É com vocês agora. Joga a mão pro céu e canta aí, eu quero ouvir. E repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai. Abraça assim, ó. Eu sinto falta. Abraça, abraça, abraça. Eu sinto falta da sua voz, Deus, me chamando pra entrar. Quem tá com saudade diz. De caminhar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que não mereço mais. Eu não tenho pra onde ir. Conversar contigo. Saudades do meu amigo, saudades do meu pai. Do meu pai. Canta aí, eu vou voltar pra casa do pai com força, com força. Diz, eu vou voltar pra casa do pai. Eu quero um amor da casa do meu pai e repousar tranquilo nos braços do meu pai. Do meu pai, do meu. Canta, canta. Eu vou pra casa do pai. Eu quero da casa do e repousar tranquilo. Aonde? Nos braços do meu pai. De quem? Do meu. De quem? O que ele é seu? No meu. Aleluia, porque Deus sempre nos aceita de volta. Aleluia, 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 aleluia.
longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar. Cadê? Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim. Me encontrar. E aí, o que aconteceu? Conta pra ele. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo o coração, arrependido de tudo que fez. E quero voltar, Senhor. Levante as suas mãos e canta pra Ele. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração. Vai! Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei. Que é isso, Belo Horizonte, Brasil? Canta, 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 canta. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu quero vir, vai, 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 yeah. De braços já. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo, é tudo. Yeah. De braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando. Pra mim você. Eu quero ouvir as mulheres, as mulheres. As mulheres, só as irmãzinhas. Cadê irmãzinhas? Os homens, os homens, os homens. A maior festa do planeta. Os homens e as mulheres. Sai do chão, sai, sai. De braços abertos, quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Sacode. Mais um, 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 mais um. De braços. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Assim. A glória é de Deus! A glória é de Deus! A glória é de Deus! A glória é de Música, Rádio Web João 414. Deus!
Glória a Deus. Queridos, vamos para a ministração da palavra do nosso Deus. Amém? Vamos meditar, que é para o nosso crescimento espiritual. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Programa Na Casa do Pai, todas as noites. Louvado seja Deus. O texto ao qual nós vamos ler é em 2 Crônicas, no capítulo 32. Vamos ler uns 3 versículos para que nós possamos entender a palavra do nosso Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: Depois destas coisas, Depois destas coisas e destas verdades, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque vieram os reis da Síria e achariam tantas águas. E ele se iniciou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou os outros muros por fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Querido e eterno Pai, Pai, Criador e Arquiteto da salvação, Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua presença nesta noite. Te apresento cada irmão, cada irmã, cada pessoa ao que está, Senhor, nesta transmissão. Apresento e entrego nas Tuas mãos. Visita cada lar, cada família, porque família, Senhor, é projeto Teu, família é projeto de Deus. Eu apresento cada pessoa e eu entrego nas Tuas mãos. Entra com providência em todas as áreas. Pai, tira tudo aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. Quebra as correntes. Faz conforme a Tua vontade na vida de cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra de Deus nos fala, louvado seja Deus, sobre a pressão de Senaqueribe através da dúvida semeada. Se nós observarmos aqui, nós vemos, quero trazer como tema desta mensagem, como vencer as pressões do inimigo. Como vencer as pressões do inimigo. Se você vê aqui, uma das primeiras dúvidas sobre que o Senaqueribe, ele falou contra o povo de Deus, contra Judá, contra Israel. Se nós observarmos aqui, aleluia Deus, ele colocou no povo a dúvida sobre a razão da fé. A dúvida sobre a razão da fé, no versículo 10 diz assim a palavra de Deus. Versículo 10 diz assim, 2 Crônicas, no capítulo 32, versículo 10, diz assim a palavra de Deus. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: em quem confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? A quem confiais vós? Senaqueribe, ele bradou, ele tentou colocar dúvida, semeou dúvida na mente dos israelitas, na mente dos judeus. Então aqui nós vemos pressões de Senaqueribe através da dúvida semeada. O inimigo, muitas das vezes, ele faz assim. Muitas das vezes o inimigo de nossas almas,
ele tenta colocar dúvida na tua fé, para que você não venha acreditar, crer no sobrenatural de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aqui nós vemos que Senaqueribe, ele coloca dúvidas sobre a razão da fé. Aleluia, Deus, ele tenta fazer isso. Por isso que o texto sagrado diz aqui, ó: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confiais vós, para vos deixardes sitiar em Jerusalém? Ou seja, em que confiais vós? No teu Deus? Não há Deus como meu Deus, assim dizia Senaqueribe. Mas só que ele não conhecia o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que você serve, esse Deus que eu sirvo, louvado é o nome santo do Senhor, Criador e arquiteto da salvação. Então deposita a tua confiança em Deus, confia nele. Olha só, muitas das vezes o inimigo de nossas almas tenta, aleluia Deus, semear dúvidas sobre a razão da fé, da tua fé, mas eu quero te dizer uma coisa: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que não se vê. Creia tão somente que Deus está agindo por você, Deus está agindo pelos teus. Não deixe que o inimigo tente semear dúvidas sobre a razão da fé, não, mas que você tenha convicção que você já é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor Jesus. Aqui nós vemos pressões de Senaqueribe através da dúvida semeada. Dúvida quanto ao poder de Deus, por exemplo. Olha o que ele fez aqui no texto sagrado, tentando colocar dúvida no povo. Aleluia, Deus. Quanto o poder de Deus, no versículo 11 ao versículo 14, diz assim a palavra de Deus, versículo 11 e o versículo 14, diz assim a palavra de Deus: porventura, não vos incita Ezequias? Porventura não vos incita Ezequias para vos entregar, para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus livrará das mãos do rei da Síria. 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, e que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Então, se nós observarmos aqui, queridos, nós vemos a pressão de Senaqueribe através da dúvida semeada. Ele tenta também colocar dúvida quanto ao poder de Deus. Quanto ao poder de Deus, ele diz aqui, aleluia, olha só: qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pode livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Ou seja, Senaqueribe estava se achando, mas ele não sabia muito em que estava se metendo, porque o Deus de Israel, o nosso Deus, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que nunca perdeu uma batalha, é o Deus do impossível, ele faz o milagre acontecer. Aqui nós vemos que no meio a esse caos, no meio desse problema que o qual o povo de Deus em Judá e Israel estava passando, ele estava tentando semear, aleluia Deus, sobre colocar dúvidas sobre a razão da fé e também sobre quanto ao poder de Deus. Mas tu tens um Deus que tudo pode. Quantas e quantas pessoas vê você passando pelo que você está passando, e às vezes, muitas das vezes, tenta até dizer: cadê o poder deste teu Deus? Porque você está passando por isso? Mas não caia nesta cilada, porque Deus, ele trabalha também no silêncio. Deus, ele está agindo por você, Deus está agindo pelos teus. Creia tão somente, aleluia Deus, não venha cair na cilada do inimigo. Aleluia Deus, porque ele tenta colocar dúvidas, semear dúvida quanto à razão da fé e quanto ao poder de Deus sobre a tua vida. Mas você tem um Deus que tudo pode, um Deus que nunca perdeu uma batalha, um general de guerra, Jeová Jireh, um Deus que nunca perdeu uma batalha. Creia tão somente, tome posse da tua vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Aleluia.
como vencer as pressões do inimigo, como vencer as pressões do inimigo. Senaqueribe, ele tenta, aleluia Deus, ele coloca aqui pressões através da dúvida semeada. Ele fala também, ele coloca dúvida quanto à fidelidade de Deus. Olha só, ele tenta colocar dúvida quanto à fidelidade de Deus. Diz assim o versículo 12, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis, sobre ele queimareis incenso? Ou seja, Senaqueribe estava tentando colocar dúvida no povo de Deus quanto à fidelidade de Deus. Porque porque Ezequias já tinha falado para o povo quanto Deus ele é fiel, e quanto Deus ele tinha agido pelo seu povo, e que ia continuar agindo, louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e que o povo viesse adorar somente o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Então aqui nós vemos dúvida, aleluia Deus, quanto à fidelidade de Deus. Mas Deus ele é fiel, e a fidelidade de Deus é de geração em geração. Senaqueribe, aleluia Deus, tentou pressionar o povo colocando a dúvida quanto à fidelidade de Deus. Olha só, não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo, diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Somente, aleluia Deus, a Deus, Criador dos céus e da terra, que você deve se prostrar, deves adorar. Louvado seja Deus, ele é fiel, Deus ele é benigno, Deus ele é tremendo, Deus ele é poderoso. Nos momentos mais difíceis da tua vida, ele se revela, porque ele é Deus. Às vezes você até pensa que está sozinho, às vezes até você pensa que está sozinha. Não, Deus está agindo por você. Creia tão somente, aleluia Deus, porque você vai sim cantar o hino da vitória e dizer que só o Senhor é Deus. Creia na fidelidade de Deus para com você, creia na fidelidade de Deus para com os teus. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração é dada ao Senhor Jesus. Pressões de Senaqueribe através da dúvida semeada. Mas como vencer as pressões do inimigo? Olha só, uma das pressões da dúvida semeada, aleluia Deus, dúvida quanto à soberania de Deus. Senaqueribe estava tentando colocar dúvida quanto à soberania de Deus. No versículo 13 diz assim, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 13, diz assim, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura, poderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar os seus países das minhas mãos? Louvado seja Deus. Então, se nós observarmos aqui, nós vemos os seus pais das minhas mãos. Então, se nós observarmos, nós vemos aqui, aleluia Deus, Senaqueribe tentou colocar dúvida quanto à soberania de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Não sabeis vós o que eu e meus pais fizeram a todos os povos da terra? Das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Estava se achando. E o inimigo, ele faz assim, o inimigo de nossas almas. Tenta colocar dúvida quanto à soberania de Deus. Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa. Não há um Deus como o nosso Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Creia na soberania de Deus. Aleluia Deus, tenha fé. Aleluia Deus, não tenha dúvida quanto ao poder de Deus. Que Deus ele realiza sobre a tua vida e sobre a vida dos teus. Creia tão somente e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Creia quanto à fidelidade do nosso Deus. E creia na soberania do nosso Deus, porque nosso Deus ele é tremendo, um Deus poderoso.
um Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia, Deus. Os inimigos só perdem. Os inimigos só perdem porque eles vão afrontar um Deus, aleluia, Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz no Salmo 24 que do Senhor a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então ele é soberano, ele é tremendo, ele é poderoso. Creia na soberania de Deus e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, Deus. Pressão de Senaqueribe através da dissimulação. Louvado seja Deus. No versículo 18 diz assim, aleluia, e clamaram em alta voz. Olha só o que o inimigo ele faz, ele tenta intimidar você, aleluia, olha só, e clamaram em alta voz em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizar e os perturbar, para que tomassem a cidade. O inimigo ele gritou em alta voz para amedrontar, para atemorizar, para intimidar o povo de Deus. Às vezes acontece assim no teu trabalho, às vezes acontece assim em alguns lugares, o inimigo tenta te intimidar, falando alto contra você. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia, Deus, não se intimide com a voz, aleluia, Deus, que tenta querer te amedrontar. Não te atemorize, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Aqui nós vemos a pressão de Senaqueribe através da dissimulação, ou seja, ação ou efeito de dissolver-se, desagregação ou rompimento de contrato, sociedade, etc. Ele estava intimidando o povo, falando alto, gritando em voz alta, para que o povo viesse sair, abandonar a terra prometida. Aleluia! E eu quero te dizer a coisa, não se intimide, não. Aleluia, saiba, segura na mão de Deus, segura firme, porque este Deus tremendo, ele nunca perdeu uma batalha, ele está agindo por você, está agindo pelos teus. Há quantas e quantas vezes tentaram te atemorizar, tentaram gritar contra você, aleluia, Deus, mas não deis ouvido, dá ouvido somente à voz de Deus. Aleluia, Deus, que você vai obter êxito, você vai obter vitória, porque Deus, ele é fiel. Louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atitude de Ezequias que venceram as pressões do inimigo. Olha só as atitudes de Ezequias que venceram a pressão do inimigo. Ezequias tampou as fontes que saíam, aleluia, Deus, o inimigo. No versículo 3 diz assim, olha o que diz a palavra de Deus. 2 Crônicas 32, verso 3 diz assim, teve conselho com os seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tampassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Louvado seja Deus. Então, se nós observarmos, nós vemos aqui, aleluia, Deus, tem esta atitude, louvado seja Deus. Aqui nós vemos que tampou as fontes que saíram o inimigo. O inimigo poderia entrar por este lugar, por esta fonte, para poder invadir Jerusalém. Louvado seja Deus. Mas Ezequias tampou, aleluia, Deus. Eu não sei qual fonte ao qual tem que ser tampada na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa, não dê excesso, aleluia, Deus, não dê permissão para que o inimigo venha invadir o teu território, o teu lar, a tua casa, a tua família, não. Louvado seja Deus. Não faça que nem Davi, ele foi para a guerra ali, ele foi para a guerra ali, louvado seja Deus, e ele deixou as pessoas sozinhas ali, louvado seja Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que, quando Davi voltou, a cidade de Ziclag tinha sido o quê? Queimada, e o povo tinha sido levado em cativo, aleluia Deus. Então não deixe a tua casa só, mesmo quando você sair com os teus familiares,
Ore a Deus para Ele acampar os seus anjos e proteger o teu lar, a tua casa, a tua família. Creia nisso, em nome de Jesus. Nunca deixe, aleluia Deus, o inimigo ganhar território. Não deixe, aleluia. Tampe as fontes que o inimigo ele procura entrar. Tampe, aleluia Deus. Se é voz de morte, aleluia, não deis ouvidos. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus. Aqui nós vemos que Deus, no versículo 5 diz assim, olha só a atitude de Ezequias para vencer a pressão. Aleluia, versículo 5 diz assim, a partir do versículo, e ele se animou e edificou todo o muro, quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora. O que nós aprendemos aqui, aleluia Deus, é que além de tampar as fontes que saía o inimigo, restaurou os muros quebrados. Ezequias restaurou os muros quebrados. Você pode restaurar, você pode restaurar, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Está se sentindo fraco? Está se sentindo fraco? Eu quero te dizer uma coisa, restaure-se, porque Deus, Ele é um Deus que restaura. Deus, Ele é um Deus que renova. Deus é um Deus que restitui, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então creia tão somente e tome posse da sua vitória em nome de Jesus. Aqui nós vemos restaurado os muros quebrados, ou seja, aleluia Deus, redimiu-se. Se você observar aqui nós vemos, restaurar é voltar-se para o Senhor, é buscar Ele em espírito e em verdade. Então busque a presença de Deus continuamente na tua vida, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Busque o Senhor e tenha uma vida restaurada. Restitua o teu lar, a tua casa, a tua família. Creia e tome posse da tua vitória em nome de Jesus. Isso é como vencer as pressões do inimigo. Você vence dessa forma, aleluia Deus, tampando as fontes que o inimigo ele procura entrar e restaurando os muros quebrados. Aleluia Deus, aí você vai restaurar, restituir o teu lar, a tua casa, a tua família. Tome posse da tua vitória, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia Deus. Parte B do versículo 5 diz assim, aleluia, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. O que nós entendemos aqui, queridos, aleluia Deus, é que ergueu o quê? Torres. Ergueu torres. Aqui nós vemos uma visão ampliada acerca da batalha. Tem que erguer torres, para que o inimigo não venha ter acesso, não venha avançar. Aleluia Deus. Então você, aleluia, você vence as pressões do inimigo desta forma. Aleluia Deus. Você vence as pressões do inimigo desta maneira, louvado é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E fez o que? Armas e escudo. Você tem que se revestir com as armaduras de Deus. Você tem que se revestir com as armaduras de Deus. A palavra de Deus nos fala aqui em Efésios. Olha só. Efésios no capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o Senhor Jesus. Olha o que diz, que você, que eu, que nós temos que ser revestidos das armaduras de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir do dias, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e o calçados com os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
por qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quer vencer as pressões do inimigo? Aleluia, Deus, se revista das armaduras de Deus. Aí sim, aleluia, Deus, você é mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. No versículo 7 e 8 diz assim, versículo 7 e 8 diz assim a palavra de Deus: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas batalhas. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, se nós observarmos, nós vemos, para vencermos as pressões do inimigo, é preciso confiar no poder de Deus. É preciso confiar na soberania de Deus. É preciso confiar na fidelidade de Deus para conosco, para com você. Aleluia, Deus. É preciso você ter fé genuína e acreditar, aleluia, Deus, que Deus nunca desistiu de você, que Deus nunca perdeu uma batalha, Ele está agindo por você e pelos teus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 20 diz assim a palavra de Deus. Versículo 20. Porém o rei Ezequias, o profeta Isaías, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Louvado seja Deus. Então, se nós observarmos, nós vemos que para vencer as pressões do inimigo também é preciso orar ao Senhor, ter comunhão com Deus. Foi o que Ezequias ele fez e botou todo o povo para orar. Aleluia. Ou seja, além de confiar no poder de Deus, aleluia, Deus, nós vemos que ele orou ao Senhor. Ou seja, tem que ter comunhão com Deus. Tem que estar em espírito e em verdade, buscando Deus em espírito e em verdade. E o resultado aqui, a vitória resultante, versículo 22 diz assim: assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos os lados os guiou. Então nós vemos aqui a vitória resultante. Deus livrou o seu povo, Deus livrou Ezequias. E Ele faz assim também com você. Ele faz assim também com os teus. Como vencer as pressões do inimigo. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Tampe as fontes que sai o inimigo. Louvado seja Deus. Restaure os muros quebrados. Porque Deus, Ele restitui, Ele restaura. Aleluia, Deus. Erguer torres, ou seja, visão ampliada acerca da batalha, erguer torres, colocar, na frente para que o inimigo não venha avançar. Aleluia, Deus. Fez armas e escudo, ou seja, se revista das armaduras de Deus. Louvado seja Deus. E também, aleluia, Deus, confiou no poder de Deus. Você tem que confiar no poder de Deus, aleluia, Deus, no nosso Deus soberano. E a vitória resultante é o quê? Aleluia, Deus. Deus, Ele sempre guiou o seu povo. Então esteja sempre debaixo da direção de Deus, que com certeza você vai obter êxito, você vai obter vitória, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Queridos, programa Na Casa do Pai. Aleluia, Deus. Todas as noites tem esse programa Na Casa do Pai. Seja bem-vindo. Compartilha, compartilha para que mais vida venha ser alcançada, amém? Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Querido e eterno Pai, Pai bendito, Pai querido,
Pai, Criador e Arquiteto da salvação, te apresento os teus filhos e eu entrego nas tuas mãos. Visita neste exato momento, Pai, acampa os teus anjos e livra de todo mal. Pai, que o inimigo ele não venha obter vitória, mas que os teus filhos já são mais do que vencedor na pessoa bendita de Jesus. Porque os teus filhos, Pai, aprenderam, aleluia, Deus, e aprendem como vencer as pressões do inimigo. E Deus está sempre no controle, agindo por mim, agindo pelos teus filhos, e nós cremos no sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é fiel e verdadeiro para cumprir com sua palavra. Pai, te apresento os teus filhos, entrego nas tuas mãos, visita cada lar, cada família, acampa os teus anjos e livra de todo mal, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o Senhor Jesus, aleluia Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória, glória, glória a Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia, Deus. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus. Você crê, diga amém, amém e graças a Deus. Até amanhã com a permissão do nosso Deus. Graça e paz do Senhor Jesus.